Boa noite, engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos à live de aquecimento da Semana da Obra Descomplicada, um evento totalmente gratuito e online que vai fazer você repensar a forma como você tem gerenciado a sua obra. Eu imagino que se você está aqui, você esteja passando por certas dificuldades que você muitas vezes não sabe o porquê exatamente, né? Por que que obra tem que ser tão complicado como todo mundo fala? Será que obra é só isso? Será que a gente, profissionais da construção civil, a gente escolheu um ramo tão complicado para a gente trabalhar? Eu quero quebrar esse paradigma que você tem de achar que obra é só problema, de achar que arquiteto e engenheiro não se dão bem, de achar que ah, a mudança de projeto o tempo inteiro sempre acaba prejudicando a obra. Eu quero trazer formas de você tentar driblar todos esses problemas que são recorrentes e vão continuar acontecendo. Mas se a gente sabe que eles vão continuar acontecendo, será que a gente não pode fazer alguma coisa para sermos melhores? É isso que eu quero trazer aqui. Porque é muito fácil eu vir aqui trazer um método construtivo, como você fazer uma estrutura metálica, como você fazer um reforço de fibra de carbono, de você fazer uma enfiação, de você conferir um projeto. Isso são coisas que, se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar de monte por aí. O que eu quero trazer aqui para você é o que você precisa saber para você gerenciar nas suas obras para ter menos dor de cabeça e obras dentro do prazo. Olá, meu nome é André Cardoso, sou engenheiro civil, especialista em reformas de alto padrão e ensino engenheiros a tocar obras simultâneas dentro do prazo sem dor de cabeça. Se esse assunto te interessa, eu já peço para você me seguir aqui se você não estiver me seguindo, porque essa live é uma live de aquecimento que antecede uma Semana da Obra Descomplicada, um evento totalmente gratuito e online que vai fazer você mudar a forma de você pensar. E até se você quiser participar desse evento, digite a palavra líder que eu vou te enviar o link desse evento de forma gratuita e ainda você vai receber um presente incrível, um gerenciador de projetos no seu celular para você gerenciar a sua obra pelo telefone. Exatamente isso. Mais pra frente, nas próximas lives, a gente vai ver em detalhes do que eu tô falando. Mas se você já é aquele curioso, aquela pessoa que quer botar a mão na massa e já quer saber o que você pode fazer para melhorar o seu dia a dia, eu sugiro você digitar a palavra líder aqui nos comentários e receber esse presentaço que eu tô te dando. Porque além de te entregar o gerenciamento de projetos, vai estar incluído aulas para te mostrar como você pode personalizar ele para a sua realidade, para a realidade da sua obra. E é isso que eu quero trazer aqui. Como que eu posso trazer, como que eu posso saber o que fazer na realidade da minha obra? Porque a gente sabe que, por mais que as obras sejam muito parecidas, cada uma tem a sua peculiaridade diferente, cada uma tem a sua dificuldade, a sua facilidade. E o ponto que eu quero trazer aqui é uma metodologia que eu venho estudando já tem alguns anos, né? Eu estudei ela no meu primeiro MBA que eu fiz em 2019. Eu fiz uma gestão estratégica competitiva e inovação e tecnologia no IPOG. E foi um MBA assim que foi um começo de divisor de águas, né? Porque assim como você, eu também sofria muito com essas questões das obras terem tantos problemas. Eu tinha certeza que eu estava fazendo tudo o que eu podia. Eu tentava entregar as obras no prazo, eu fazia o que o cliente pedia, eu tentava ser legal com o arquiteto e parecia que nada funcionava. Parecia que tudo que eu fazia ia contra o que eu estava realmente fazendo de fato, né? Inclusive, uma das minhas primeiras obras, que foi a obra que eu mais me dediquei assim ao máximo, eu acabei tendo um prejuízo de 24 mil reais, né? E assim, me fez pensar se será que de fato eu tô no caminho certo? Será que eu sou um engenheiro bom para fazer isso? Né? Você já comenta aqui nos comentários se vocês já passaram por essa situação a ponto de vocês duvidarem de si mesmo, falarem assim, será que eu sou um engenheiro bom mesmo? Porque assim, eu passei bastante por essa situação no início da minha carreira, né? Até que eu encarei uma nova realidade com essa metodologia que eu vou trazer hoje para vocês aqui, né?
o Lean Construction, a forma de uma obra enxuta, mas foi muita porrada e murro de faca, né? Ponta de faca, como o pessoal costuma dizer. Passava obra após obra e eu não conseguia entender o que eu poderia melhorar de fato para dar esse cenário. Mas é isso que eu quero trazer para você. E a grande questão é, André, o que é o tal do Lean Construction que você está falando aí? Eu nunca nem ouvi falar. Por que isso é bom? Por que eu deveria escutar o que você está falando? Porque realmente eu nunca escutei falar sobre isso. Gente, é uma triste realidade, mas é uma realidade que a maioria das pessoas que trabalham com reformas e construção de casas nunca nem ouviram falar sobre construção enxuta, sobre Lean Construction. Diferente de em obras verticais, em obras um pouco maiores, que essa já é uma realidade que está trazendo os resultados incríveis no dia a dia de uma empresa, no dia a dia do engenheiro, no dia a dia de uma equipe. E hoje em dia, eu trabalho com esse tipo de metodologia, eu sou consultor de Lean Construction e eu ensino, implemento essa metodologia em construtoras grandes, né? Só que pelo fato de eu ter sempre trabalhado com reforma e construção de casa minha vida inteira e sempre tentei buscar formas melhores de entregar obras melhores, no qualidade, no prazo, eu achei o Lean Construction como uma solução incrível, né? Uma solução que não era falada, uma solução que era pouco estudada. E é isso aqui que eu quero trazer para você. E por que, de fato, que é uma solução que pode ser boa? Bom, o que é o Lean Construction, de fato? O Lean Construction, na tradução em inglês, é obra enxuta, né? Lean é enxuta e Construction é construção. Então, se a gente sabe que enxuta, uma obra enxuta, o que seria uma obra enxuta? Uma obra enxuta seria algo que tenha menos desperdícios, né? Que tenha processos necessários totalmente eliminados do seu dia a dia. Onde você consegue não só reduzir os materiais, mas recursos, né? Será que de fato eu preciso trabalhar com 5 pedreiros ou será que eu com 3 pedreiros e um ajudante eu consigo produzir da mesma quantidade se eu tiver um campo de uma forma que eu tenha capacidade de fazer isso? Porque hoje em dia o maior erro que a gente pode fazer é achar que simplesmente para eu alcançar um prazo eu preciso colocar mais gente. Isso é o maior erro que a gente pode fazer. Porque, pensa comigo, se eu tenho mais gente para colocar na nossa obra, eu tenho mais gente para tomar conta. Bom, se vocês trabalham com obra, você sabe que pedreiro não é um bicho fácil. De modo geral, o funcionário, colaborador da construção civil não é uma pessoa simples de lidar. Muito menos aquele empreiteiro que quer ganhar cada centavo em cima do contrato que você fechou com ele. Então, se você tem esse cenário, por que a gente acha que se a gente tiver mais pessoas, a gente vai entregar a obra mais no prazo? Entendeu? É mais difícil eu controlar 10 pessoas do que eu controlar 5 pessoas. Só que ao mesmo tempo, o que a gente não pensa é que, tá, para eu controlar 5 pessoas é mais fácil. Então, eu vou gastar energia em garantir que o meu campo esteja de uma forma que essas 5 pessoas não parem de trabalhar. E é isso que é a mentalidade do Lean Construction. É o fluxo contínuo. Como é que eu posso ter uma equipe que esteja produzindo sem parar? Sem retrabalho, sem pausa, sem falta de material, sem falta no dia a dia. Porque esse é um dos maiores problemas que vocês devem estar pensando aqui comigo. Ah, André, mas os pedreiros eles faltam muito, eles não têm essa responsabilidade que você está falando. Gente, eu entendo. E assim, é aquela questão, existem pessoas e pessoas. Só que a partir do momento que a gente começa a dar uma condição de campo melhor para esses funcionários, eu tenho certeza, pela experiência própria que eu tenho vivido nas minhas últimas obras, que eles se tornam mais responsáveis e eles têm mais gosto de trabalhar, porque você acaba botando mais dinheiro no bolso deles. Qual pedreiro aí não quer ganhar mais, não quer produzir mais e, consequentemente, ganhar mais? A não ser que vocês estejam trabalhando na diária. Se você estiver trabalhando na diária, você já está com um problema grande nas suas mãos. Porque, gente, trabalhar na diária é um tiro no pé.
Você tem que, assim, ter isso muito claro na sua mente. Ou você fecha uma empreitada e você dá um bônus para ele, ou você contrata outro profissional. Não é assim, trabalhar na diária é muito arriscado. Bom, tendo dito isso, o Lean Construction, ele vem com a maneira de você pensar o que eu preciso fazer para manter esse meu fluxo contínuo, para eu manter essa minha obra sempre rodando. E alinhado com essa questão do fluxo contínuo, eu tenho a visão do meu cliente. O que significa ter a visão do cliente? Ah, é olhar, é ser chato, é criticar um monte de coisa? Não. É você saber que a obra pode gerar muito desperdício. Um exemplo é esse que eu falei. Se eu tenho 10 funcionários e eu tenho 10 pessoas que eu tenho que tomar conta, será que é mais fácil eu tomar conta de 10 ou de 5? Será que a chance de alguém ficar ocioso e ficar esperando alguma frente de trabalho é maior com 10 ou com 5? Isso aqui é um desperdício. É algo que não está gerando valor ao seu cliente, né? Será que se você contratar uma mão de obra com muita antecedência antes do serviço, será que é algo que vale a pena realmente? Será que o seu projeto está muito bem definido para você ter garantia que você pode contratar aquela equipe agora e que não vai ter um aditivo de projeto? É isso que o Lean Construction traz para você. É o sistema puxado. E o que significa? É você ter a demanda que você precisa na hora que você precisa, e não antes, e não depois. Então, a forma que você tem de pensar no Lean Construction nada mais é do que, tá bom, o que eu preciso fazer agora, depois e daqui a pouco. Dessa forma, você tem muito claro na sua cabeça, quando você chega na obra, o que você precisa fazer para não atrasar a sua obra. E dessa forma serve para todas as áreas da sua obra. Tanto para o projeto, tanto para uma contratação de material, uma contratação de mão de obra, uma liberação do campo. Quem aí já se deparou, comenta aqui nos comentários. Quem aí já se deparou que vai fazer um serviço e aí, por exemplo, está fazendo um contrapiso de uma área e vai partir para outra e de repente tem que fazer uma mudança de material, porque tem um monte de tijolo lá naquele ambiente. E aí você tem que ir lá parar o serviço para mudar o tijolo, para depois você dar sequência no serviço. Isso aí tem uma quebra, tem uma ociosidade, isso é desperdício, né? Quando a gente fala de obra, a gente fala de desperdício, né? Porque não é só material que a gente tem desperdício, são dos serviços, são da forma como a gente lida. Por exemplo, também, quando a gente tem que receber um projeto do arquiteto e a gente deixa para o último momento para cobrar o arquiteto, será que a gente não poderia cobrar com antecedência? Será que a gente não consegue avisar com recorrência um pouco? Se a gente sabe que aquele arquiteto tem um pouco de dificuldade de entregar um projeto no prazo que você programou com ele, se você sabe que ele tem essa dificuldade, se você já sentiu isso, será que se você vir antecipando esses detalhes e cobrando com antecedência, ele não vai conseguir entregar no prazo certo? Então, o Lean Construction, se vocês perceberem o que eu estou dizendo, ele tem alguns pilares fundamentais. Ele é colaborativo, ou seja, não existe uma pessoa que está fazendo que é a culpa de uma pessoa. Existe o sistema que precisa ser melhor para poder a obra ser melhor. A gente tem a visão do nosso cliente. O que eu posso fazer para gerar mais valor ao meu cliente e reduzir os meus desperdícios, otimizar o meu tempo, reduzir recursos e mesmo assim entregar com qualidade e prazo. Isso é Lean Construction. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E se você não estiver confortável em dizer Lean Construction, você pode falar Lean Construction, você pode falar obra enxuta, você pode falar como você quiser. O importante é a forma de você começar a mudar o seu pensamento para você procurar essas situações. Voltando aqui, então, a gente falou da nossa visão do cliente, o nosso sistema colaborativo, o nosso fluxo contínuo. O que eu preciso fazer para eu manter a minha obra sempre rodando? Não ter aquela pausa, não ter uma falta de material. Isso é muito importante. No quarto ponto, a gente tem a melhoria contínua. O que é de fato, o que eu posso estar trazendo, sempre melhorando o que eu já estou fazendo. E aqui é um ponto muito importante que a gente vai discutir mais para frente nas lives, que a melhoria contínua,
é um ponto muito importante que a gente precisa se atentar, porque muitas vezes a gente cria uma melhoria numa obra, mas aí para a próxima obra a gente perde. Por que será que isso acontece? Por que a gente não consegue manter um ritmo das coisas que a gente se propõe a fazer? Um dos temas que a gente vai falar aqui é a gestão do tempo. O problema é que a gente tem um pouco de dificuldade de gerir o nosso tempo da melhor forma. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente uma matriz de importância e urgência. Hoje em dia, na obra, tudo é importante e tudo é urgente. Ou seja, você está sempre apagando fogo. Só que muitas vezes você tem certos tópicos que são importantes, mas na hora, naquele momento, não é urgente. Por exemplo, o seu planejamento semanal, o seu planejamento mensal, a forma de você planejar o que você tem que fazer. Não necessariamente ele é urgente naquela hora, mas ele é importante. É importante você fazer. Então a gente tem que começar a entender de tudo que a gente faz, de todas as nossas rotinas no dia a dia da obra, o que é importante e não é urgente naquele momento. Porque o momento que ela se torna urgente, a gente tem que fazer aquilo de qualquer jeito. E o que acontece quando você faz algo de qualquer jeito? Não sai direito, gera retrabalho, gera falta de material, gera ociosidade. Então, assim, gera um aditivo para um cliente que muitas vezes não aguenta mais aditivo. Quantos de vocês aí têm vergonha de passar aditivo às vezes? Né? Eu tinha empresa própria, tem empresa própria, né? Mas eu tinha uma empresa no Rio de Janeiro de reforma. E uma coisa que eu batalhava muito, por mais que eu entendia que mudava o projeto, mas eu batalhava muito para não colocar um aditivo qualquer para o cliente, sabe? Porque existe uma questão muito clara quando a gente está trabalhando com obra, que o nosso cliente ele não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. Então ele já parte do pressuposto que a gente vai passar a perna nele em algum momento. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Tendo isso em mente, como a gente pode fazer a nossa experiência do cliente melhor? Como a gente pode ser mais transparente, mas ao mesmo tempo firme com as nossas decisões, porque muitas vezes é isso que acaba faltando. É o pulso firme na hora de falar para o cliente que dá ou não dá para fazer. Muitas vezes a gente quer ganhar o cliente para ganhar uma obra, para ganhar uma proposta comercial e começar uma obra nova, e a gente acaba dando um tiro no pé. A gente abaixa demais o nosso orçamento, a gente promete coisas que não vai cumprir, mas e acaba deixando o cliente de lado nesse sentido. Então, assim, gente, o ponto principal do Lean Construction é essa questão de você gerar mais valor ao cliente, de você ter um pouco a visão do cliente no negócio. Né? É você andar na sua obra não só procurando, fazendo um checklist se a obra tá, será que tá com aquele rejunte? Será que tá, não é esse checklist. É você andar na sua obra, será que a sua obra tá segura? Será que a sua obra tá limpa? Será que a forma como você dispôs o seu campo tá ajudando as pessoas a trabalharem da melhor forma possível? Porque muitas vezes a gente, por trabalhar num apartamento, por trabalhar numa casa, a gente não se preocupa tanto com a logística do canteiro. Mas é muito importante a gente ter essa logística muito clara no nosso dia a dia e enraizada na nossa rotina, para a gente não ter o tipo de problema que eu falei, de você ter que mover um material de local, sendo que você precisa fazer um serviço naquele momento. E aí você vai parar de fazer o serviço. Então, o Lean Construction nada mais é do que isso. É uma forma de você pensar melhor. E aí, existe uma definição do Lean Construction que é muito conhecida e eu gosto muito de falar, que é um sistema de gestão competitivo. Porque pensa comigo, se todas as empresas que estão fazendo reforma não estão fazendo Lean Construction, estão fazendo o tradicional, o planejamento tradicional, o gerenciamento tradicional do dia a dia, né? Aquele porrada no empreiteiro, cliente reclamando, arquitetura reclamando. Se todo mundo está fazendo isso e você, de repente, traz uma outra forma de você pensar, você é uma gestão competitiva no mercado. Você é uma pessoa que vai se destacar no mercado. E aí,
é o momento que eu gostaria de contar para vocês da onde surgiu o Lean Construction, como que surgiu essa metodologia incrível que eu estou falando para vocês. A gente volta um pouco na época do Fordismo, né? No Fordismo a gente tinha aquela produção em massa, aquela fábrica fazendo, cada um fazia uma peça, cada um fazia um negócio. Até que a Toyota olhou aquilo e falou, cara, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou fazer algo melhor. Só que o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão, onde tinha a fábrica da Toyota, teve seu território totalmente dizimado. Teve os seus insumos totalmente liquidados. Seus recursos de mão de obra, muita gente morreu. Como que eles iam se reerguer no mercado, do zero praticamente, né? Eles estavam com uma baixa enorme, e ser competitivo a Chevrolet, por exemplo, a marcas americanas, sabe? A marcas italianas. Como que eles iam bater de frente? E aí eles criaram o sistema Toyota de produção. Um sistema onde você tinha um estoque mínimo, onde você tinha recursos mínimos necessários, onde você tinha a demanda conforme o que o cliente queria. Se eu quero um carro vermelho, você vai ter um carro vermelho aqui nesse momento. Você tem a produção acontecendo conforme entrou uma demanda na produção. Isso é o sistema puxado. E é através desse sistema automobilístico que em 82 o Lauri Koskela, que é um finlandês, ele começou a desenvolver essa metodologia para a construção. E hoje em dia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, essa é a metodologia feita. Aposto que muitos de vocês já ouviram falar que se você for lá nos Estados Unidos, você vai ver 2 pessoas fazendo casa numa velocidade absurda. Eu assisti outro dia o podcast de um amigo meu, na verdade é amigo de um amigo meu, né? Indy Júnior. Se quem quiser procurar ele no LinkedIn, é basicamente um brasileiro que foi incorporar em Orlando. Gente, ele mandou uma foto para mim da casa que ele estava fazendo. A casa estava por fora simplesmente 100% acabada. Em 38 dias, ele estava com a casa por fora 100% pronta. Por dentro faltavam alguns acabamentos, algumas coisas. Gente, 38 dias. Você tem noção o que é isso? E aí, são esse tipo de coisas que me fazem pensar, cara, será realmente que a gente não consegue ter algum tipo de mentalidade para transformar a nossa realidade, que hoje é tão difícil no dia a dia? Ah, André, mas eles fazem tudo com madeira, eles fazem... Beleza, tá aí o steel frame para mudar, para quebrar a cara de tudo. Tá aí o drywall, que já trabalha com a gente há muito tempo. Por que você insiste muitas vezes em fazer uma parede de alvenaria, de reboco? Ah, porque é mais barato. Será que é mais barato? A gente só sabe pensar na parede em si. A gente não consegue pensar no entorno de tudo. O drywall gera muito menos desperdício. Por mais que você tenha que cortar placa, por mais que você tenha que cortar montante, ele é mais leve, ele é mais fácil de você mover, você precisa de menos pessoas. Para você encher uma caçamba com um material desse é muito mais fácil do que você ficar puxando pá no entulho de tijolo quebrado, de massa quebrada. Sem contar o retrabalho que é para você fazer uma parede de drywall e você fazer uma parede de tijolo, né? O fato de você ter uma parede fora de esquadro, fora de prumo, é difícil demais você ter uma parede nesse padrão com um drywall, com um steel frame. Então, quando a gente pensa que algo é caro, a gente precisa analisar todo o contorno disso. Não é simplesmente falar que é caro porque uma parede de 10 metros para fazer de alvenaria é mais cara do que uma de drywall. Claro, se você observar o material, provavelmente vai ser mais caro. O tijolo muitas vezes é R$2. A placa de drywall é R$24. Mas aí ela ocupa um espaço maior. Entende? Então são certos tipos de pensamento que a gente tem que começar a ter. E o Lean Construction ele vem com essa forma de instigar um pouco essa questão. Será que não dá para fazer algo melhor? Sempre dá para fazer algo melhor. E se você está aqui, eu tenho certeza que você quer fazer algo melhor. E a primeira coisa que eu te sugiro fazer é digitar a palavra líder e se inscrever na Semana da Obra Descomplicada, um evento totalmente gratuito e online,
onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você mudar esse cenário da sua obra de dor de cabeça e fora do prazo. Sem contar que eu vou te dar um presentaço, um gerenciador de projetos que você pode gerenciar a sua obra pelo celular. Você vai receber isso de graça, inclusive com aulas tutoriais para você saber mexer e você, em 3 horas, você consegue já implementar na sua obra rapidamente. E eu vou estar aqui te tirando qualquer dúvida que você quiser. Tá bom? Gente, essa é a semana da obra descomplicada, uma semana que vai ser muito enriquecedora, vai ser nos dias 1º a 5 de julho, tá? Vão ser 3 aulas, um encontro muito bacana. Vai ter uma 4ª aula, dia 7, que vai ser perguntas e respostas, mas vai ser realmente um momento de virada de chave. Então, se você está tendo essa dificuldade, se você, cara, não é possível que eu escolhi essa profissão, que é só isso, é só problema. Se você tá nessa situação, eu tive com você aí. E eu quero trazer uma forma que não é uma pílula mágica, longe disso, mas é uma nova forma de você pensar. É uma nova forma de você encarar a sua realidade de obra e você começar a ter uma equipe mais engajada, uma equipe mais responsável, você se tornar um líder capaz, um líder que tenha autoridade para discutir sobre projeto e você agregar ao seu cliente, você agregar ao seu arquiteto. E não simplesmente impor o que você acha que tem que ser ou o que ele acha que tem que ser. Lembrando, o Lean é um sistema colaborativo, então não depende só de você, mas começa por você. Por isso, hoje basicamente é isso sobre Lean Construction que eu queria falar um pouco para vocês. Por isso que eu acredito de coração que o Lean Construction é uma solução para o seu dia a dia da sua obra, se você trabalha com reforma, construção de casa ou até predial. Mas o que eu quero trazer de fato aqui é para esses engenheiros e arquitetos que trabalham com reforma e construção de casa e que estão tendo esse tipo de dificuldade de ter uma obra mais fluida, de ter uma obra no prazo, de ter menos retrabalho, de ter menos pepino, de saber como antecipar e quando antecipar um problema. Se você se interessou, não deixa de me seguir e comentar aqui, André, incrível, quero participar dessa semana da live de aquecimento que antecede a semana da obra descomplicada e amanhã eu estarei aqui de novo, 7 horas da noite, para a gente falar um pouco mais sobre Lean Construction e dessa vez vamos falar muito sobre desperdício, valor, o que a gente precisa se atentar. E já dando um spoiler, existem 7 desperdícios no Lean Construction que eu tenho certeza que você não sabe nenhum deles e amanhã eu te conto. Mentira, talvez 2, mas tem 7. Falou? Até amanhã. Boa noite, engenheiros líderes. E é por aqui que eu fico.